Eu tenho uma pergunta antes de começarmos esse vídeo. Se vocês trabalhassem na Agência Nacional de Segurança da América, vocês realmente acham que não vazariam nenhum documento, nenhuma informação, seja por quantia for, seja por que motivo for? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Diana Lucas e nesse canal nós falamos sobre filmes, séries, animações, documentários também, entre outros assuntos do mundo do cinema, às sextas-feiras sobre casos criminais reais e outros dias da semana alguns vlogs sobre a minha vida, de coisas que eu acho interessante trazer e compartilhar com vocês. Então, sem mais delongas, peguem a vossa pipoca, peguem a vossa água com açúcar, que hoje nós vamos trazer uma história bastante interessante. Nós vamos fazer uma viagem no tempo e vamos ser espiões em uma das maiores agências de seguranças do mundo. Hoje nós vamos falar sobre Reality. Reality, que é um filme barra documentário que tenta nos levar para dentro do que foi então um dos maiores e mais complicados interrogatórios que a América já teve. Reality Winner foi uma rapariga que trabalhou então na NCA, que é a Agência Nacional de Segurança do governo americano, e ela acabou por vazar documentos bastante cruciais sobre eles para a mídia. Se não me engano, foi um documento que falava sobre alguma coisa interna. E a história dela, assim como a história do Edward Snowden, caso vocês não conhecem, foi um rapaz que também trabalhou nessa agência de segurança nacional americana, que acabou por vazar também documentos internos que ninguém sabe ao certo se ele deveria ou não ter acesso, mas no caso dele foi um caso, vou dizer, mais grave. Voltando à Reality, ela acabou por vazar documentos e toda essa história não nos mostra o facto dela ter vazado documentos, mas sim como é que a polícia ou o governo americano descobriu e como é que foi bizarramente o interrogatório dela. Esse filme vai ter parte com spoiler e parte sem spoiler, então por favor fique atento aqui à barra de tempo do vídeo. Nessa parte sem spoilers eu não vou vos dar tantas informações assim, porque é realmente um filme com muita mais conversa do que propriamente ação. São momentos muito complicados, tanto que a descrição do filme é uma rapariga que foi parada por dois homens e eles conversam para não ter quase nenhuma informação. É um drama que tenta trazer à tona muito mais da interpretação da nossa querida maravilhosa Sydney Sweet, que ela traz consigo toda a bagagem daquilo que ela sempre quis ser, que é ser atriz. Ela traz muito do nervosismo, são os detalhes, as reações físicas, o constrangimento de ser uma rapariga branca, pequena fisicamente, no meio de dois homens, parada do nada enquanto faz as compras e leva para casa. Ela está em um momento sensível porque tu não sabes se vai acontecer algum tipo de abuso policial, se vai acontecer algum tipo de situação complicada, de eles agarrarem ela, de eles abusarem intimamente dela. Tu não sabes absolutamente nada do que vai acontecer. E se tu és do tipo de pessoa que gosta de filmes dramáticos, mas pela performance dos atores além da história, e não tens nenhum problema com filmes que vão progredindo lentamente, esse é um filme indicado. Is my partner? What partner? Wally Taylor? Hey, how are you? Nesse filme nós vemos então que Sydney chega em casa, ela é parada por dois homens policiais que se apresentam sendo da CIA e que precisam conversar com ela por algum motivo. E vão fazendo perguntas sobre os cães, sobre a casa, se ela vive com alguém, se tem algum bebê na casa, se tem algum ser humano na casa, se tem câmeras, enfim. Vai surgindo cada vez mais uma pessoa, duas pessoas, três pessoas juntamente com esses homens. Carros vão parando na porta dela, ela fica com medo, nós ficamos com medo consequentemente. O cão dela é levado para fora, ela tem gatos na casa. Vai tendo várias situações constrangedoras, o movimento da câmera também é muito lento, pega as microexpressões faciais dela, as expressões corporais deles, é uma coisa bastante interessante. A trilha sonora não é algo que incomoda, o diálogo
é algo um pouco irritante porque tu ficas sempre a te perguntar o que é que vai raios acontecer nesse momento. Tu nunca sabes nada e vocês não estão preparados para o que acontece. Eu dou uma nota de 6 para esse filme, mas isso muito porque, apesar de ser um ótimo filme e que mexeu muito com a minha cabeça, sim, até certo ponto, principalmente nessa questão de segurança pública americana, que é uma coisa que as pessoas amam se interessar, espiões, agentes, enfim. Mas é um filme que foi levado de uma forma que eu poderia dizer um pouco errônea, porque apesar de todo esse suspense, apesar de toda essa curiosidade, ele é muito chato. Talvez eu não tenha dito, mas o filme foi dirigido então por Tina Satter, ou Sater, não sei como é que se pronuncia o sobrenome dela, e é inspirado numa outra coisa que ela fez que se chama This Is a Room, também de Tina. E apesar de ser baseado numa história real, eu acho que ela podia ter colocado um pouco de como era a reality a trabalhar na NCA, como é que foi essa questão do roubo, fazer uma pequena comparação com o Edward, já que eles acabaram por cometer o mesmo crime. Então, para mim é um pouco complicado nesse aspecto. É isso. Se você tem um pouco mais de interesse para saber sobre essa história, parte para a parte 2, que lá eu vou tentar desmistificar um pouco mais esse filme. O filme começa logo com a reality a chegar basicamente em casa e a ser parada por dois homens que se apresentam então sendo dois homens da CIA e que precisam conversar com ela. E apesar de ser um filme muito chato, tem alguns momentos muito bons que são as expressões faciais dela principalmente. Let's show you who we are. Quando os homens são parados, ou param ela, eles vão se apresentar, vão falar, vão explicar a situação, não propriamente tudo, mas vão dizendo que precisam conversar com ela e que querem levar isso tranquilamente, numa boa. E lá eles ficam. Primeiro eles querem saber se na casa tem alguém. Lá ela vai dizendo que tem o cão dela. Eles pedem para ela retirar o cão e ela diz, olha, melhor eu fazer isso sozinha porque o meu cão não gosta muito de pessoas. Então ela leva o cão e prende fora de casa. What's your name? Mickey? Hey, Mickey. Hey there. E aí aparece o terceiro homem, que se não me engano eu vou chamar de Bob, pode não ser esse o nome. Aparece o Bob de uma forma muito estranha. O Bob aparece, ela fica um pouco intimidada porque ela não sabe o que acontece, nós ficamos ainda mais intimidados porque nós não sabemos se isso vai ser um sequestro, um estupro ou enfim. E eles pedem para ela abrir a porta e eles entrarem e eles ficam sempre a perguntar, tem alguém aqui dentro? Tem alguma coisa aqui? Tem algum ser humano aqui dentro? E ela diz, não, só são os gatos. E eles perguntam de novo, tu tens certeza que só são os gatos? E ela diz que sim. Lá eles acabam por entrar e vai aparecendo vários carros, típico FBI na parte de fora da casa dela. E ela fica extremamente constrangida e nós também. Eles vão entrando, ela fica fora da casa e ela volta e meia, está perto da casa, está fora da casa, perto do cão, até que o Bob pede-lhe para ela encostar um pouco na parede em que não tem janelas e ele vai tirando fotos dela, o que nos deixa muito mais constrangido porque parece que eles vão usar essa foto para alguma coisa, algum caso criminal real, mais para... é isso. Lá eles pegam e dizem, olha, tu podes tirar as compras do teu carro e levar para dentro. Lá ela faz isso. E ela está meio que a passar entre os homens. E eu vou-vos dizer, isso é muito desconfortável de ver, porque parece que vai acontecer qualquer coisa. Parece uma tentativa de sexualizar essa parte, mas ao mesmo tempo parece um momento crítica. Eu não sei vos explicar. A história vai seguindo e ela então é convidada a ir somente para um cômodo para ela ser entrevistada. Isso porque os homens provavelmente ficaram por a câmaras, alguma coisa na casa. Lá ela é levada e durante a entrevista é que nós temos um dos que eu acredito ser o momento mais icônico desse filme e que também que leva uma boa parte do filme, que é o interrogatório dela, em que eles apresentam então tudo o que foi acontecendo. Are you thirsty? Not right now. Okay. E ela vai fazendo várias expressões. Nós temos o mais icônico, que eu acredito, dos filmes que eu já vi da Sydney, os mais icônicos momentos das suas expressões faciais. Ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, vai demonstrando um pouco sobre como é que ela teve acesso a esse documento. E nos faz questionar muito se ela realmente deveria ter acesso a essa documentação, já que ela não era propriamente a única e a mais formada agente disso. Apesar disso ter acontecido provavelmente em 2000
2014, 15, por aí, quase na mesma época que saiu a história, né? Mas nós descobrimos que ela teve acesso a esses documentos mais ou menos em 2013, 2014 e ela aproveitou-se disso para desviar de informações sigilosas e vender para a mídia por um bom preço. Então nós vamos descobrindo isso, mas assim, esse momento do quarto dura assim séculos, é muito, muito tempo mesmo. Money pyramids, and then we came back and yeah. Okay. E chega até a ser muito chato. Depois disso, ela é meio presa, finalmente. Ela é presa e ela é levada para fora. E nós temos assim uma fotografia que eu acho muito linda do documentário, que é a Sydney, tipo, com uma expressão facial bem específica e vários homens atrás dela meio que a isolarem a casa dela. E o documentário fecha por aí o filme, basicamente, e explica-nos mais ou menos o que foi acontecido, que ela foi presa e que ela não teve nenhum problema, porque ela realmente confessou que ela fez. Ela agiu super de boas, nós vemos isso também ao longo do filme, que não teve nada de violência, ou violência física, nem nada. E uma coisa que vocês precisam saber é que essas informações todas publicamente só vieram à tona por causa das transcrições feitas e lançadas a público que o FBI fez da reality. Eu não sei se vocês sabem, mas há informações, principalmente quando a pessoa é condenada, etc, etc. Isso tem que ir a público. E muito mais lá, provavelmente, do que deste lado do mundo, eles conseguem ter acesso a isso. Eles têm os sites em que eles divulgam isso. Acredito que no próprio site do FBI isso acaba por sair, porque isso deve ser informação pública. Não como ela fez, isso são informações que acabam por ser veladas, mas o que aconteceu e que essa pessoa foi presa, quanto tempo foi presa, enfim. Essa foi a história de hoje. É um documentário que eu achei interessante trazer. Primeiro porque eu gosto muito da Sydney, eu acho ela uma atriz muitíssimo boa. Segundo porque raramente vê-se documentários ou filmes que tentam trazer muito esse lado sobre hackers, ou pelo menos eu estou a ter um pouco mais de acesso a isso, então eu achei bastante interessante. Quem sabe um dia eu trago um filme ou um documentário que fala sobre a vida de Edward Snowden, um dos, basicamente, agentes duplos que agora está a pedir cidadania para a Rússia, se não me engano. É isso, ficamos por aqui e nos vemos num próximo vídeo. Até lá, um beijo forte e